25 comemorações mais malucas da National Football League nessa temporada, começando com um jogador que fez algo considerado impossível. Jogadores sendo lançados. Um homem que marcou touchdown hoje. Walker. Inacreditável, cara. Ele realmente andou no ar. Não é surpresa que os fãs tenham questionado como ele fez essa comemoração tão insana. Na posição 24, vários jogadores celebraram imitando a tendência viral mundial. Finge uma corrida, lança e quem recebe é o grandalhão, Washington. Já chega, pode cortar. Eu nunca mais quero ver essa dança, ouvir essa música ou pensar em 2,01 metros de altura de novo. Mas na posição 23, outra comemoração transformou um jogador em um vilão de filme. Assim como o Grinch, famoso por roubar presentes, Jaden Higgins fez isso 2 dias após o Natal. Tentando lançar pelo alto, ele lança longo para Higgins, Higgins recebe, touchdown, Texan, 75 jardas, que jogada, Kurt Warner começa lá em cima. O cara realmente agiu como se tivesse roubado presentes e fugido, mas pelo menos uma comemoração de roubo não era ilegal nem fez ele ser multado em milhares de dólares, como o número 22 veja. Embora todos os times da National Football League proíbam armas nos estádios durante jogos, 2 grandes estrelas da liga levaram algo ilegal. É um passe, zona final, touchdown de Pickens, Dallas. Isso mesmo, George Pickens coloca os Cowboys na frente. Sim, certa vez, a National Football League viu CeeDee Lamb e George Pickens simularem sacar armas e atirar. Tanto o touchdown quanto a comemoração foram cortados dos melhores momentos oficiais. A National Football League multou ambos os jogadores em mais de 14 mil cada por gesto violento. Mas essa situação foi diferente da do número 21, onde a comemoração de Baker Mayfield envolveu a associação a gangues. Uma linha de gol para um touchdown do Tampa Bay. É o primeiro dele no ano. Para muitos parecia só Baker e seu filho criando uma comemoração única. Para a National Football League, ao verem ambos limpando o nariz, já sabiam que a equipe Young Stoner Life de Young Thug era considerada uma gangue nos bastidores. O gesto de limpar o nariz era uma gíria para roubar ou matar. Mesmo assim, ninguém entendia como Baker, um garoto branco, tinha ligação com Young Thug. A National Football League não queria comemorações limpando o nariz, nem os significados ocultos por trás disso fazendo parte do jogo deles, então Baker foi multado. Agora, no top 20 das comemorações da temporada, tudo fica ainda mais maluco. Em 20º lugar, os narizes dos jogadores, ironicamente, também se envolveram em outra comemoração banida. Após conquistar um first down, em vez de só apontar para end zone, os jogadores dos Lions fizeram algo meio nojento. Alcântara passa para um jogador livre, completando até a linha de 30 jardas, Chaves e Loyal se divertiram. Embora pareça inofensivo cutucar o nariz e jogar a meleca, o jogador estrela disse que o time dele proibiu isso. Quero saber o que houve com sua comemoração de first down do Hooker. Você precisa parar, mas faz mesmo assim. No primeiro drive, nosso treinador de recebedores avisou. O árbitro proibiu isso. Eu pensei, sério, que porra? Você não pode cutucar o nariz e jogar a meleca? Isso é loucura. Por que isso é ruim? Quero saber. National Football League, por que não posso cutucar o nariz e jogar a meleca? O que tem de errado nisso? Isso é desrespeitoso? Eu sou algumas pessoas? Não, isso é depreciativo? Eles são anti-diversão. Eu não sei, cara. Eu quero fazer isso. O jogo todo. Muito mesmo. Liga sem diversão é ridícula, mano. No entanto, a comemoração 19 foi marcante. Travis Kelce imitou LeBron James e acabou se envergonhando mundialmente, desde então. Kelce detesta os Eagles por terem vencido seu time no Super Bowl. Quando todos assistiram à revanche, ele desrespeitou na comemoração. Segunda descida, temporada deixada de lado, Kelce avança, conquista a primeira descida e segue forte, é o clássico Kelce por dentro. O camisa 45 quis mostrar coragem após a jogada, fazendo uma dança famosa entre jogadores da NBA como LeBron. Mas, sinceramente, Kelce não devia ter sido tão ousado, pois logo depois deixou passar um passe que virou interceptação e custou o jogo. E fazer isso fez com que todo o time dos Eagles comemorasse, agora isso é vergonhoso. Diferente do número 18, onde uma comemoração deu a vários jogadores o que podemos chamar de máxima aura. Tudo começou quando esse vídeo de um garoto dançando em um barco viralizou no TikTok, e logo ficou conhecido como cultivo de aura. E acho que a defesa dos Buccaneers sentiu que a aura deles estava meio baixa ou algo assim, porque depois que conseguiram uma grande interceptação, o field goal foi para Nick Foot. Passe interceptado, Taylor foi interceptado. É touchdown de Jacob Fant. Dean retorna por 55 jardas. Boa batida em mim. A piada é deles, ainda não tem aura. Uma comemoração do TikTok é uma coisa. No número 17, outro jogador celebrou como seu super-herói favorito.
Homem-Aranha é alguém que Brian Burns sempre amou, e é exatamente por isso que ele não só usou esses visores personalizados malucos, como também é apelidado de Spider. Assim como o Homem-Aranha faz poses e lança teias antes de atacar, Brian parece influenciado, pois sempre que faz uma jogada insana, age como o herói e repete seus gestos. Perseguido por pássaros, sugado por Burt. Vamos lá, perda de 16 jardas. O Homem-Aranha faz isso de novo. Por mais estranho que fosse, atirar coisas brancas e pegajosas não foi tão suspeito quanto o caso 16, em que um jogador ficou estranho com um mascote. Na hora de lançar tudo, foi interceptado, Brighton pegou a bola. Os jogadores e o mascote dos Colts são malucos. Agora no número 15, Saquon Barkley comemorou de forma diferente após o maior momento da vida dele. Porque depois de sofrer anos nos Giants sem quase nenhum sucesso nos playoffs, quando Saquon finalmente foi para os Eagles e ganhou um Super Bowl, ele não comemorou só com o time porque atingiu seu maior objetivo ao vencer tecnicamente. No dia 9 de fevereiro de 2025, ele comemorou comprando algo novo para essa temporada. Uma corrente personalizada única com o número da camisa dele, que tem mais de 200 quilates de diamantes em formatos especiais. Aquela coisa sem mil, mas faz sentido, brilha tanto que quase cega. Dinheiro da National Football League é outro nível. Mas na posição 14 não custou nada para um jogador comemorar zoando um torcedor. Birdie Jennings marcou um touchdown de recepção. 49ers, você enganou aquele torcedor ao bater a bola de futebol ali. Ou foi só pelo momento? Agimos por impulso, parecia certo na hora. Como ela não usava nada dos 49ers, foi o que aconteceu. Quando vi, só pensei, Ele quase conseguiu, precisa ser mais rápido. No número 13, a comemoração de Broderick Jones quase encerrou a carreira de Aaron Rodgers. Após um touchdown insano, Jones pulou em Rodgers e o derrubou. Uma lesão no tendão de Aquiles ou no ligamento cruzado anterior poderia ter acabado com a carreira de Rodgers. Por isso, ele ficou furioso com o companheiro e quase brigaram. No número 12, a comemoração de um jogador o tornou uma bandeira de Pokémon por provocação. Eu não sei o que é isso é nojento. Achei que o cara precisava de socorro imediato, até alguns fãs nerds notarem. O jogador adorava Pokémon e explicou que comemorou se debatendo como um peixe, igual ao Pokémon chamado Magikarp. Mas copiar isso não foi nada comparado ao número 11, onde outro jogador roubou uma comemoração de uma lenda da National Football League. Prez entrou na jogada com Pickens. Boa jogada. Novos fãs da National Football League. Para os mais antigos, George Pickens pulando de frente para a trave do gol foi algo único. Eles só comentavam que ele imitou uma das comemorações mais marcantes da carreira do lendário Antonio Brown. Tomara que o George não desenvolva encefalopatia traumática crônica como aquele cara. Agora, entrando no top 10 comemorações da temporada, as coisas vão ficar insanas. Como a comemoração polêmica de um jogador ao ganhar 500 mil que envolveu 15 milhões de pessoas e muito mais. Voltando às comemorações mais insanas da National Football League na 10ª posição, um jogador iniciou 3 comemorações malucas nessa temporada. A primeira foi feita apenas para impressionar o presidente. Trump fez história como o primeiro presidente desde 1978 a participar de uma transmissão ao vivo da National Football League. Ele estava na cabine durante o jogo entre Lions e Commanders, e como ele é conhecido por fazer sua própria comemoração no palco, St. Brown às vezes marcava e apontava direto para Trump. Quando fazia isso, ouvi que Trump estaria no jogo. Não sei quantas vezes o presidente vai aparecer, então decidi me divertir e imitar a dança dele. Consigo imaginar um jogador dançando Trump com alguém assistindo, mas nunca pensei ver uma comemoração ainda mais louca, digna de OnlyFans. E por mais estranho que eu achasse ver um homem adulto rebolando, o próprio companheiro de equipe dele também zoou ele por isso. Tipo aquela coisa estranha que ele fez quando conseguiu o first down, tipo aquele reboladinha. Ele estava no Twitter, tipo, você sabe, o Twitter, a internet, o Twitter. Meu parceiro disse que usaram o dinheiro do bolão e jogaram pra ele. Mas as 2 primeiras comemorações dele foram só diversão, diferente da última, que fez os fãs da National Football League odiarem ele. Após empatar o jogo com um touchdown, ele olhou pra câmera e disse: Troy queria lançar e pegar, mas eu tô correndo. Os fãs viram e comentaram: o wide receiver mais irritante, um dos mais convencidos e até Deus como odeio esse cara.
O cara comemorou só pra ser odiado, mas ninguém odiava o número 9, cuja comemoração mudou tudo. Esportes onde o ataque está jogando nesse ambiente para ser desafiado e ir direto para a end zone, marcar pontos e enterrar. O juiz foi humilhado e a comemoração rendeu algumas das fotos esportivas mais iradas que já vi. No número 8, a comemoração de outro jogador irritou um time inteiro. Porque o jogo inteiro, toda vez que Brock Purdy marcava um touchdown, ele fazia uma dancinha conhecida como Dog, cara. Fazia isso repetidamente na frente dos Bears, o que irritou todo o time, ainda mais vindo de um branquelo sem ritmo. Quando eles marcaram, um jogador zombou de Brock. Branco como Swift. Ele se levanta totalmente e marca um touchdown. Criticar a comemoração de um jogador é o oposto do número 7, já que outro fez isso para homenagear alguém importante em sua vida. Esta é Kaiser, a primogênita de Devonta Smith. Ela está sempre ao lado dele e como eles são tão próximos, ao notar que ela criou uma dança em casa, ele prometeu usá-la em um jogo. Touchdown na lateral, Devonta Smith segura essa bola. Que touchdown sensacional. É isso? Você tem que fazer isso. Fazer festa infantil não é tão louco quanto o número 6, onde um jogador virou lenda da WWE. Assim como o movimento característico de cena que ele faz no ringue, chamado de Five Knuckle Shuffle, quando o jogador dos Eagles, Cooper DeJean, fez uma jogada insana. Surveys Johnson é interceptado. Comemoração, uma homenagem ao John Cena, que eu assistia na infância, era muito fã de WWE quando pequeno. Cara, ainda não acredito que o Cena se aposentou, mas comemorar como homenagem a uma lenda é uma coisa. Na quinta posição, Stefon Diggs comemorou depois de ganhar centenas de milhares de dólares. Tudo porque quando ele assinou com os Patriots, Stefon ganhou um incentivo no contrato que daria uma grana para ele se terminasse a temporada com pelo menos 80 recepções. Quando entrou no jogo com 76 e conseguiu mais algumas, ficou a uma recepção de distância quando... vai por dentro. É Diggs, é um touchdown. E essa recepção também vale 500 mil. O cara começou a usar todos os emotes da roda do Fortnite, porque aquela recepção fez ele ganhar $500 mil. Mas no número 4, a defesa dos Titans fez uma comemoração icônica só pra zoar o adversário. A culpa é toda do Sanders, porque ele vinha fazendo sua comemoração clássica de flexionar o pulso, que significa Showtime. Mesmo jogando por um dos piores times, que sempre perde, ele é tão convencido que comemora toda vez que faz algo bom. Ninguém faz ideia de por que ele age assim, ou por que comemora como se estivesse ganhando o Super Bowl depois de ganhar só algumas jardas. Durante um jogo contra os Titans, um jogador dos Browns perdeu a bola, causando um turnover que levou Sanders a ser zoado na linha de 7 jardas. A defesa do Tennessee recupera a bola solta e Gray continua sua temporada excepcional. Eles zoaram a comemoração dele de forma hilária, mas o terceiro caso não foi engraçado, pois Jalen Ramsey quase se machucou gravemente. Nessa jogada, um jogador dos Vikings perdeu a bola. Ramsey recuperou e, ao correr de volta antes de marcar, tentou enganar todos. Mas por mais engraçado que ele achasse fingir uma lesão mais tarde no jogo, o karma estava prestes a agir quando ele foi superado nessa jogada e realmente puxou o músculo posterior da coxa. Ramsey teve sorte que isso só o tirou daquele jogo e fez com que ele perdesse apenas mais 2 jogos depois disso, porque algumas lesões no músculo posterior da coxa podem levar meses para cicatrizar ou até mesmo exigir cirurgia. As coisas pioram no número 2, quando Zay Flowers comemorou para provocar toda uma franquia. Os Packers são famosos pela comemoração Lambeau Leap de seus jogadores no estádio, incluindo o primeiro Lambeau Leap do ano. Os torcedores adoram quando seus jogadores pulam nas arquibancadas para comemorar e odeiam quando os times adversários fazem isso, a ponto de literalmente jogarem cerveja na cabeça deles. Então, sabendo o quanto essa comemoração significa para toda a franquia nessa temporada, Zay fez isso mesmo assim. Olhando intensamente para a end zone, está recebido o touchdown. Zay Flowers, do Baltimore, aumenta a vantagem no último quarto. O torcedor dos Packers ficou tão irritado que empurrou Zay e quase chamou a polícia. Mas isso entre policiais e jogadores da National Football League é comum. A comemoração mais polêmica da temporada foi de Puka Nacua, que desrespeitou mais de 15 milhões de pessoas. Polêmica e Aiden Ross sempre andam juntos. Não sei por que Puka achou boa ideia fazer uma live com ele, mesmo que no início só conversassem. O tema das comemorações surgiu quando Aiden ensinou uma nova comemoração para Puka fazer ao marcar novamente. Gira, faz pose, depois olha e faz assim, beleza. Sim? Sim. É como um arco, sim, exatamente assim.
Embora parecesse inocente e desinformado, Puka não sabia que sua prática causaria grande polêmica. Acontece que Puka. Esfregar as mãos era um gesto antissemita, usado para estereotipar judeus como gananciosos, e dos mais de 15 milhões de judeus no mundo, parecia que esse gesto ofendeu muitos desses fãs judeus, organizações e políticos. Até um representante dos Estados Unidos da América pediu que Puka fosse afastado, a menos que pedisse desculpas. É por isso? Logo depois, apesar de Puka divulgar um comunicado dizendo não saber que suas ações magoariam pessoas e pedindo desculpas. Achei que ele teria mais problemas quando, em seu primeiro jogo após a polêmica, Puka fez uma grande jogada e quase comemorou de forma ofensiva, mas mudou no último segundo. Caramba, ele precisa parar de brincar antes que seja cancelado por estar completamente fora de controle. Ele é bom demais como jogador para arruinar a carreira desse jeito.